Tudo bem, pessoal? Bem-vindos aqui, né? Estamos juntos. Só terminar de ajeitar aqui. O pessoal mandou para vocês ontem no meu material. Quem conseguiu imprimir? Levanta a mão. Então, pouca gente. Tem problema, tem problema. Tá tudo aqui no slide, tá? Daí é o seguinte. Você anota o que vai aparecer aqui, não precisa copiar as questões, as frases das questões, porque elas estão aí no material. E nós não temos tempo, não vou deixar aqui bastante tempo, entendeu? Não tem como. Por que não está abrindo? Mas nos slides está cheio de caixinha oculta, que elas vão aparecendo conforme eu for trabalhando com vocês as questões. Então, vocês vão notando as caixinhas ocultas. Claro, cada um tem uma dinâmica, né? Tem gente que é mais no auditivo, outros... O que foi? Deu? Mas... Aqui, ó. Lac. Cadê o lac, cara? Aqui. Não. Oh, verdade. Cadê o bicho? Mas ele está transmitindo ali? É só na hora que abre? Foi. Beleza. Então, gente, vamos começar, né? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, uma brincadeira. Vocês vão fazer uma brincadeira comigo, brincadeira séria. São 13 questões que eu trouxe e vou brincar, chamar de os 13 pontos da aprovação da Fundação Carlos Chagas. Então, é a loteria da FCC. Quem tem um pouquinho mais de experiência de vida sabe o que é loteria esportiva, né? Os mais novos já não sabem o que é isso. Mas antigamente tinha um jogo que você tinha que acertar os 13 pontos da loteria, certo? E você tinha coluna 1, coluna 2 e coluna do meio, lembra? Coluna do meio, a zebrinha falava. Isso aí é para quem tem um pouquinho mais de experiência, ou seja, velho. E aí, então, essas questões, elas têm 3 alternativas. A, B... E a letra C pode ser uma das opções também. Então, tem alternativa, tem questão que ambas estão corretas, ambas estão erradas. Né? Então, nós vamos fazer essa brincadeira e ver quem acerta mais. Beleza? Beleza. Acertar agora não é importante. O importante é você prestar atenção nessa hora e 15 que eu vou passar com vocês. Preste atenção, escute, anote o que você tiver que anotar. Beleza? Daí... Tendo dúvida, segura a dúvida aí. Não dá tempo de eu parar para responder dúvida. Não vai dar tempo, gente. 1h15 não vai dar tempo. Então, você anote a sua dúvida aí, ó, certo? E me mande no Instagram, Augusto Cunha 07, ó. Qual que é o Instagram da LAC mesmo? @LAC Concursos. Manda na LAC, melhor ainda. Manda pode mandar, né? Você manda para mim? Aí o pessoal manda para mim, tá, gente? Porque eu também estou tendo uma dificuldade lá. Postei uma foto do meu filho dormindo no carrinho do mercado, o Instagram, me tesourou. Agora a gente está tentando mostrar que aquilo não é pedofilia. Você acredita? Então, manda no da LAC que é melhor, tá? Agora, já anota meu Instagram aí, que futuramente a gente conversa, lógico, né? A gente vai estar juntos aqui, se Deus quiser, em outros concursos também, outras provas, porque você vai passar nesse. Pouca gente crente hoje aqui. Você vai passar nesse. Mas até sair sua homologação, você está estudando para os outros, certo? Então, nós faremos juntos outros cursos aqui, se Deus quiser. Outubro está começando turma nova, um monte de turma nova, né? E português é básico para todos, gente. Então, venha para lá, que faça os nossos cursos, que você vai se aprimorando, afiando as adagas, as espadas, as flechas, para você passar nos concursos. Por quê? Português vai decidir? Vai ajudar a decidir, né?
Então, vamos começar a brincadeira, olha só. Se você não imprimiu, não tem problema, está no site da LAC, você imprime depois, tá? Não precisa anotar as questões, só anote as caixinhas de texto. E quem não quiser nem anotar a caixinha de texto, é só no visual mesmo, beleza, tamo junto. Então, vamos começar, ó. Questão número 1, gente. Questão de verbo. Fundação Carlos Chagas adora verbos. Questão de flexão verbal. Então, me ajude aqui, ó. Observando a flexão dos verbos nas frases abaixo, qual a frase correta? Duas frases retiradas de questões da FCC, tá? Qual a frase correta? Então, se o negócio lhe convir, não hesite, faça-o. As nações mais poderosas sempre intervieram nos negócios internos. Então, lógico, a questão é de 5 alternativas, mas aqui, para a nossa dinâmica, são só 2. Então, será, aí, no material que eu coloquei para vocês, a letra C é ambas corretas. Então, você tem essas 3 opções, A, B ou ambas corretas. Beleza? Tá. Então, gente, questão de flexão verbal. O que a FCC adora fazer? Cobrar verbos derivados. Verbos derivados são verbos que têm origem em outros verbos. Então, nessa frase, esse é o verbo, convir. Dá uma olhadinha para ele e me diga de quem ele deriva. Deriva do verbo vir. Então, para você conjugar esse verbo, primeiro você tem que conjugar o verbo vir. E depois você acrescenta o prefixo, beleza? Beleza. Só que não é só isso. Não é só pensar no verbo em si, mas também no tempo verbal. Olha a estrutura. Se o negócio lhe convir. Então, esse verbo aqui está conjugado, esse se aqui, ó, é a nossa conjunção condicional que estabelece uma ideia de hipótese. Se o negócio for bom para você, você não deve hesitar, deve fazer. Então, está propondo uma hipótese futura. Por isso, aqui nós estamos trabalhando com esse tempo verbal aqui, ó, o futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo indica uma ação futura, obviamente, né? E quando fala subjuntivo, você está diante de hipótese, dúvida, suposição. Nunca certeza, sempre hipótese. Se o negócio tá. Para eu conjugar esse verbo, o que eu faço, professor? Conjugue a terceira pessoa do plural, eles, elas, vocês, do pretérito perfeito do indicativo. O tempo verbal mais comum dos pretéritos que a gente tem é o pretérito perfeito do indicativo. Pretérito, ação passada. Perfeito, concluída. Indicativo, e certa. Nada para decorar, tudo é para entender. Pretérito, passado. Perfeito, concluído. Indicativo, certeza. Então, me deu o pretérito perfeito do verbo vir na terceira pessoa do plural. Eles. Eu vim. Nós viemos. E eles? Olha como que é fácil o pretérito perfeito. Sim ou não? Eles vieram. Eles vieram, ora. Simples. Beleza. Agora você vem e corta o ão. Pronto. Aqui está a base do futuro do subjuntivo do verbo vir. Se você vier. Não é assim? Se o negócio vier. Então, se o verbo vir é vier, o convir vai ser como? Vai seguir o primitivo. Se o negócio lhe convier. Isso que está aqui só existe como infinitivo, o próprio nome do verbo, não no futuro. Se o negócio lhe convier, não hesite, façam. Letra A está fora. Simples assim. Se você vier, se eles vierem, se nós viermos. Pô, professor, então quer dizer que o vir é vier? Aham. E o ver? Como é que é? Ver. O que aconteceu comigo ontem? Eu o quê? Eu vi. E nós? Vimos. E eles? Eles, verbo ver. Eles o quê? Viram. Não é simples assim? Eles viram? Então, vem aqui e tira o ão. Aqui está a base do futuro subjuntivo do verbo ver. Se você vir fulano, peça para vir falar comigo. Se você vir, é o futuro subjuntivo do verbo ver. Se você vier, é o futuro subjuntivo do verbo vir. Fechou? Então, a letra A está fora. Letra B. As nações mais poderosas sempre intervieram nos negócios internos. Calma lá. Que verbo é esse? Esse é o verbo intervir. Mais um derivado do verbo vir. Esse verbo aqui, ó, vai cair amanhã. Sua questão número 2, não, número 5, letra C. Anota aí.
Puta, tá gravando, né? Os caras vão saber que eu tive acesso à prova e estou passando para vocês o bizu todo. Só falta cair, né? Vixe, vai bater PF lá em casa. Intervir. Que verbo é esse, gente? Intervir. De quem ele deriva? Deriva de vir. Então, primeiro conjuga o verbo vir e acrescente o prefixo. É só isso. Então, o que aconteceu com eles ontem? Ah lá, você já acabou de fazer comigo para fazer o futuro subjuntivo desse verbo. Eles vieram. Peraí, professor. Se é eles vieram, as nações sempre intervieram nos negócios. Tá? Então, não fale mais. Não fale mais. Só escute. Não fale, só leia. Isso que está aqui, ó, não fale em voz alta. Não existe. Então, quando você pegar a questão de flexão verbal na Fundação Carlos Chagas, faça a base. A base sustenta, não é? Pezinho atrás, não vai com sede ao pote, não. Não vai na opção que ele te der de qualquer jeito, não. Pense. Reflita um pouco. É verbo primitivo ou derivado? Se é derivado, cara, essa letra B era para ser óbvia. Já que o verbo intervir deriva de vir, eu não fiz nada. Ainda no primeiro eu tive que conjugar um verbo para tirar, não teve todo um processo. Essa aqui nem isso teve. Era só pensar no verbo vir. Porque esse verbo não deriva do verbo ver. O verbo ver é eles viram. Então, por exemplo, o antever, eles anteviram. O prever, eles previram. Mas o intervir, eles intervieram. O convir, eles convieram. Tá vendo, gente? Vai me ouvindo, só vai me ouvindo. Quem quiser anotar, anote, mas só vai me ouvindo. Isso que eu vou falando para você, você vai lembrar disso amanhã, vai estar na sua mente. Você só tem que ter uma coisa agora, é sua mente aberta. Esse momento especial seu, é véspera de prova, e amanhã você vai lembrar de tudo isso. Você vai me ouvir falando com você, do seu lado ali. Vieram, intervieram. E quando você marcar essa aqui como resposta certa, duas coisas você faz. Primeira, some daí. Você já acertou a questão. Não fique pensando muito mais. Primeira, levante, arqueje um dos lados do lábio aqui, ó, da boca. É o sorriso do rabugento. Você acertou, mas uma galera naquela sala errou. Por quê? Porque subestimam o poder de derrubar do verbo. Né, gente? No princípio era o verbo. Não é assim? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Na gramática, o verbo é Deus. O substantivo é o cara, é o homem, mas o verbo é Deus. Então, todo cuidado com o verbo, tá? Beleza. Outro verbo que pode cair para você amanhã, outra forma do verbo. Professor, então isso aqui, ó. Essa frase aqui, ó, estaria certa ou errada? Ele parará no assunto. Pense no verbo. Que verbo é esse? É o intervir. Deriva de vir. Então, conjuga o verbo vir no pretérito perfeito. Eu vim, tu vieste. E ele? Ele veio. Rapaz do céu, ele veio. Então, vem e acrescenta o prefixo. Ele interveio. Interveio. Isso não é difícil, mas tem que tomar cuidado e fazer a base. Leia com mais calma, não vai com tanta sede ao pote. Beleza, gente? Professor, mas então não existe interview? Depende. Olha lá, ó. Olha no inglês. Aquele filme em que aqueles horrorosos ficavam se mordendo, um monte de bicho feio. Brad Pitbull, Tom Cruise Credo. Olha lá o Tom Cruise Credo, ó. Antônio que dá bandeira. E um monte de gente feia lá. Quem salvava era só o Winona Ryder, né? O resto tudo horrível. Ai, uma dor aqui agora, no cotovelo. Pense, como é que você lê esse filme? Interview with the Vampire. Uau! Em inglês é chique, né? Para você falar inglês, tem que colocar um chiclete na boca. Né? Interview with the Vampire. Entrevista com o vampiro é o nome do filme. Existe interview? Sim, lá no inglês. O som parecido, e não tem nada a ver com o interveio da nossa língua portuguesa, não tem nada a ver com o verbo intervir, é entrevista em inglês. Tá? Beleza? Então, se cair para você interview, escrito interview desse jeito aqui, ó,
Cuidado. Você vai sentir assim, ó. Quem é? É o vampiro fungando no cangote da FCC, né? Corre dele. Não existe. Beleza, gente? A primeira? Então, no final, qual a resposta? B de bola. B de bola. Não eram ambas corretas, não. Só a letra B. Beleza. Quem acertou? Beleza. Quem errou, não tem problema. Se você pensou nisso agora, tamo junto. Questão número 2. Mais uma questão típica da Fundação Carlos Chagas. Questão de correlações verbais. Correlações verbais, gente, são parcerias entre tempos e modos verbais, que na estrutura dos períodos compostos, criam essa conexão, essa coesão entre as partes do texto. Né? Então, veja lá. Olha o que ele está propondo nessa questão. Outra questão típica da Fundação Carlos Chagas. Olha o enunciado dela. Assinar a alternativa correta quanto à correlação dos tempos verbais. Você leu isso, correlação, você pensa, vai ser parceria entre um tempo verbal e outro tempo verbal na frase. E você tem que ver se estão bem relacionados. Essas parcerias estão bem conectadas. Então, veja lá. Se todos estivessem de acordo, eles deixarão a reunião para a semana seguinte. Espera aí, que tempo verbal é esse? Se todos estivessem, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se todos estivessem, está pensando onde? Está pensando no passado. Então, a correlação dele vai ser essa aqui, ó. Putz, pessoal de baixo aí, ó. Deixa eu tirar daqui. Ficou muito embaixo, mas tá bom. Estica o pescoço aí, gente, ó. O pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito do subjuntivo vai ter uma correlação verbal? Sim, com um dos futuros. Só que não é o futuro do presente, gente. É o futuro do pretérito. O futuro do pretérito. Essa desinência, a terminação desse tempo verbal aqui, ó, é o C. S-S-E. C. Essa desinência. Isso aqui é desinência, tá, gente? Não é sílaba. Você sabe que sílaba, um S para cada lado. A terminação do tempo verbal pretérito imperfeito. Se você fosse, se você estudasse, se você pensasse, se você amasse, se todos estivessem. É o pretérito imperfeito. Aí, ele vai formar parceria com outro tempo verbal. O futuro do pretérito. Do indicativo. E qual que é a terminação, professor? A desinência desse tempo verbal? É essa aqui, ó. Isso. É uria. Se todos estivessem de acordo, eles o que, gente? Deixariam. Então, aqui houve o quê? Não houve uma correlação verbal adequada. Houve uma falha na correlação. A letra A está fora. Nessa questão, ele está dizendo que nenhuma está correta. Caso todos estivessem, aí não vai ter problema. Aqui não vai ter problema. Já te respondo um pouquinho melhor agora, na próxima. Olha essa próxima. Seria melhor que elas examinassem. E aí agora, ficou certa a parceria? Seria melhor que elas examinassem os documentos. Então, essa é a alternativa adequada da correlação. Ó. Quando você pega uma questão de correlação verbal, o que eu sugiro que você faça é que você venha lendo a frase lá do início e tente arrumar, pelo menos mentalmente, o que vem lá na frente. É mais fácil vir caminhando do início e arrumar o que está lá na frente. Agora, parêntese, eu vou fazer o inverso na letra A agora. Eu quero deixar esse tempo deixarão. Beleza? Beleza, eu quero deixar esse tempo aí. Deixarão. Eu quero fazer a parceria do deixarão, que é uma ação futura e certa também. Então, esse vai ser o futuro do presente do indicativo. Deixarão. É urei, é urá, é urão. Só para constar algumas desinências aqui desse tempo verbal. Eu deixarei, eles deixarão. Olha lá, eles deixarão é futuro do presente. Tá. Agora eu vou fazer a correlação desse tempo com outro tempo verbal, também do subjuntivo. Ó, aqui está o futuro do presente. Com quem será que ele vai fazer parceria? Com aquele tempo que ficou da questão número 1. Com o futuro do subjuntivo. Futuro do presente combinado com o futuro do subjuntivo. E aí, para ter apoio,
Nem sempre isso vai acontecer, isso que eu vou falar agora, tá? Mas, genericamente, geralmente, ele vai estar numa estrutura que trabalhará com expressões que deem ideia de hipótese. Quando você estudar, passará. Quando estudar, eu estou dizendo que você vai estudar? Eu estou afirmando que você vai estudar? Não, eu estou propondo uma hipótese. Quando você estudar. Agora tem uma coisa que é certa. Qual? Você passará. Quem indica certeza é o indicativo. Já o subjuntivo indica dúvida, hipótese, suposição. Então, por exemplo, agora, se eu quisesse, nessa primeira frase, manter esse tempo verbal aqui, ó, deixarão, e o meu ser aqui já está ajudando a entender que isso aqui é hipótese, se todos estivessem, né? Esse verbo teria que estar, então, no futuro do subjuntivo. E como que ficaria? Que verbo é esse? É o verbo estar, não é? Não é o verbo estar, gente? Estar. O que aconteceu com eles ontem? Eles o quê? Estiveram. Esse é o pretérito perfeito. Eles estiveram. Eu quero o futuro do subjuntivo. Você acabou de ver o mapinha comigo ali na outra questão. Tira o ão e o que sobrou é o futuro do subjuntivo. E agora você vai conjugar de acordo com a pessoa. Se todos o que aqui em cima? Se todos estiverem, eles deixarão. Olha como que isso é lógico. Olha como que eu estou pensando para frente agora. Se todos estiverem, eles deixarão. Se todos estivessem, eles deixariam. Qual das duas bateu? Qual das duas foi certo? Nessa letra A, nenhuma, porque não tive essa opção. Ele misturou os tempos verbais. Mas na letra B deu certo. Seria melhor que elas examinassem. Tá? Tá. Agora, na proposta do colega, como que é seu nome? Lucas, na proposta do Lucas. Esse ser é a conjunção que indica hipótese, é uma conjunção condicional. Se eu trocar esse ser pelo caso, aí, esse tempo verbal aqui, que seria o se todos, como que é? Estiverem, né? Não. Estiverem. Se todos estiverem, eles deixarão. Aí, eu vou colocar um outro tempo que também é do subjuntivo e que indica hipótese. Caso todos estejam. Aí eu uso o presente do subjuntivo. É isso que você queria pensar, certo? Caso todos estejam, eles deixarão. Se todos estiverem, eles deixarão. Se todos estivessem, eles deixariam. Beleza, gente? Então, uma outra boa parceria aqui, ó, para você guardar, é a que envolve o futuro. É a que envolve o futuro do pretérito, do indicativo, combinado com o... Aliás, o futuro do presente ali em cima, né? O futuro do presente... combinado com o presente do subjuntivo. Só anote isso aí, guarde, que amanhã pode cair. Beleza? No final, gente, qual a alternativa correta? Letra B. Letra B de novo. Beleza? Beleza. Vamos mudar de tema agora? Então, vamos para a análise sintática. Dá uma olhadinha nessa questão número 3. Amanhã pode cair para você. Se não cair exatamente com essas palavras que estão aqui, podem cair relacionadas ao assunto. Questão que quer saber qual é a oração sem sujeito. Em qual das frases encontramos oração sem sujeito? O sujeito da oração não precisa vir antes do verbo. Quem tem que vir antes do verbo é a pergunta para encontrar o sujeito, tá? A pergunta para encontrar o sujeito. Quem, o que, antes do verbo. Então, veja lá, gente. Naquele vilarejo, táxis não havia. Qual é o verbo? É o haver. Daí, talvez, não estou afirmando, mas talvez, antes de hoje, antes desse momento, você na sua casa, presta atenção nisso. Antes desse momento, talvez você chegasse ali para achar o sujeito e perguntasse o que não havia. E se você fizer essa pergunta, você vai encontrar quem ali? O que não havia? Fala, gente. Você vai achar que táxi é o sujeito, certo? Acabou aqui isso. Essa história acabou agora.
Porque antes de sair correndo para fazer pergunta, você vai guardar isso aqui, ó. O verbo haver, quando estiver no sentido do verbo existir, não tem sujeito. É uma regra da língua portuguesa. Ele chama verbo impessoal. O que é ser verbo impessoal, gente? Sem sujeito. Não possui sujeito. E como não possui sujeito, aí vem uma questão que envolve concordância verbal. Ele permanece neutro na terceira do singular. Ele não sofre flexão. Você está vendo que ele está no singular aqui, ó? Havia? Está vendo? E o táxi está como? Táxi está no plural, porque o singular de táxi é táxi. Táxi está no plural. E com o verbo haver não está acontecendo nada. Por quê, gente? Porque o verbo haver não tem sujeito nessa frase. Então, nessa oração, o máximo que acontece é que esse cara aqui, olha a doideira. Apesar de estar vindo antes do verbo, ele é o complemento verbal chamado objeto direto, que é um complemento verbal não regido de preposição. Então, em vez de fazer a pergunta o que não havia, a pergunta certa seria, não havia o quê? Não havia o quê? Táxis. Táxis não é sujeito de nada. É só você ler isso aqui, ó. Guarde isso aqui, ó. E lembre-se, você vai lembrar disso amanhã. Talvez na segunda você esqueceu. Mas amanhã você vai lembrar. E se você esquecer na segunda, é hora de fazer um curso de português mesmo, regular. Porque qualquer um que está estudando português para valer, conhece essa regra e vai acertar a questão. Hoje você está estudando para valer, certo ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então amanhã vai dar resultado. O depois, deixa para depois. Mas amanhã vai funcionar. Cara, eu não sei, Augusto, eu não sei o que aconteceu comigo, mas tudo que você falou, aquelas caixinhas de texto, foram aparecendo na minha cabeça assim, ó, plim, plim, plim. Amém? Amém, gente. Anote isso aí, guarde isso aí, ou mentalize isso. Haver no sentido de existir, não possui sujeito, ponto final. Agora, cuidado, que quem não tem sujeito é o verbo haver. O verbo existir não tem nada a ver com a impessoalidade do verbo haver. Ou seja, aquilo que para o verbo haver é só o complemento objeto direto, para o verbo existir é o próprio sujeito. Então, se aqui no lugar de haver fosse existir, tá? E tivesse assim, táxis, táxis não, aí sim o existir iria para o plural, ó. Táxis não existiam. O que táxi seria do verbo existir? Sujeito, e sujeito manda no verbo. Se o sujeito estivesse no plural, fosse táxi, o verbo existir iria para o plural. Exatamente como está acontecendo no início da letra B. Olha a letra B, gente. Não existem estadistas. Vamos para a primeira oração. Não existem estadistas. Sujeito pode vir posposto ao verbo? Pode. E nas provas ele virá? Provavelmente virá escondido de você. Né? Mas você, espertamente, opa, peraí, aqui está o verbo, já achei. Agora eu vou perguntar, quem que não existe? Pronto, eu achei o sujeito, estadista, sujeito posposto. Como que estadistas está? Está no plural, gente? Olha lá o verbo, vai lá e tchum, concorda com ele. Se essa questão quiser saber de você, o que é o termo estadistas, você diz, é sujeito. Se essa questão quiser saber se a concordância dessa frase está correta, você diz, está certa. Ele pode cobrar um monte de assunto. Concordância deriva de saber isso. Tá, gente? A primeira oração do segundo período tem sujeito. Mas vamos para a segunda. Não existem estadistas faz muitos anos. Faz muitos anos. Tá. Estamos agora diante do verbo fazer. Outro belíssimo verbo de concurso e que pode cair amanhã para você. Guarde essa. O verbo fazer, e agora ele tem um parceiro, junto com o verbo haver também. O verbo fazer e haver, na indicação de tempo decorrido, não possui sujeito. São dois verbos impessoais, ambos impessoais, e ambos ficam neutros na terceira do singular. Aqui nessa frase,
do verbo haver, duvido alguém errar, vendo muitos anos, e colocar hão muitos anos. Duvido, né? O problema aqui, em relação ao verbo haver, aqui, é saber se é o A do verbo haver, se é o A com acento grave ou se é o A sozinho. Porque na hora de falar, é tudo igual, há muitos anos, não é? E vocês, eu vejo isso toda hora nas redes sociais, as pessoas dizendo o tempo decorrido, usam A sozinho. Há muitos anos só assim, ainda tem outros que colocam acento grave para ficar mais chique. Nem uma coisa nem outra, né? Esqueceram a regra, que o verbo haver no sentido de existir, ou indicando tempo decorrido, essa palavra aí é o verbo haver. Continua sendo o verbo haver, só que agora ele não está indicando o sentido de existir, ele está indicando tempo decorrido, concorda comigo? Quando eu digo assim, não existem estadistas faz muitos anos, eu estou pensando que já de um longo tempo isso vem sendo contado. Então isso quer dizer tempo decorrido, um tempo que vem sendo contado lá de trás. Tá, o problema do haver é saber que ali é o verbo haver, e é o verbo haver. É o verbo haver que não está no mesmo sentido do verbo haver aqui em cima. Aqui é sentido de existir, aqui é tempo decorrido. Mas guarde isso, tanto no sentido de existir, quanto no sentido de tempo decorrido, o verbo haver não tem sujeito. São as duas situações de impessoalidade do verbo haver. O verbo haver não possui sujeito. E ele tem que, o verbo haver tem que ficar em que pessoa? Terceira do singular. E a banca, para ver se você sabe, coloca alguém perto dele, no singular ou no plural? Isso, ela te coloca no plural, em questões de concordância, para ver se você escorrega e acha que está certa a concordância. Véspera de eleição de um governo passado lá no Mato Grosso do Sul, prefeitura, prefeito, presidente do TRE, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entrevistado na porta da TV Morena, que aqui é a Centro-América, mesmo grupo. Daí, a repórter, até que horas teremos os resultados das eleições? O presidente do TRE, se não houverem maiores contratempos, até umas 7 horas da noite já será tudo decidido. Se não houverem maiores contratempos. Que tempo é esse? É o verbo haver no futuro do subjuntivo. Se não houverem, está no sentido de quê? De existir, acontecer, ocorrer, tudo é a mesma coisa aí. Então, peraí, o verbo haver não tem sujeito aí. Então ele tinha que ficar como? Na terceira do singular. E como seria? Se não houver maiores contratempos. O presidente do TRE errou? Errou na entrevista? Errou. O presidente do TRE podia errar? Ele podia, porque ele é o presidente do TRE. Você que quer ser técnico analista, você pode? Não. Espere virar presidente. Então, sabe o que acontece, gente? Sabe o que acontece? Nessa primeira oração, nós tivemos sujeito. Mas na segunda oração, dentro desse período, esse termo muitos anos será apenas o complemento verbal chamado objeto direto. Só complemento, ele não é sujeito. Então nós temos na segunda oração, no segundo período, nós temos oração sem sujeito? Uma delas sim. Então, qual será a resposta dessa? A letra C, que eu coloquei para vocês, aí é em ambas. Então agora seria em ambas. Se fosse pensar na zebrinha, coluna do meio. A ambas estão... Em quantas frases encontramos oração sem sujeito? Nessa primeira é sem sujeito, e nessa segunda, apesar de nós termos uma com sujeito, uma das orações é sem sujeito, certo? Então eu posso dizer que a letra B também vale? Sim, ela tem oração sem sujeito, ele não perguntou se, ele não falou só oração sem sujeito. Então entendam isso que eu estou falando para você aqui, coisa que a FCC também cobra. Se ele falasse somente oração sem sujeito, a letra B não servia. Não serviria. Mas ele só queria saber se tem oração sem sujeito. Na letra B tem? Tem. E tem uma com sujeito? Tem também? Tem. Isso não interessa. Interessa que tem uma sem sujeito. Então, nesse caso, a resposta não seria letra B, nem letra A. Seria ambas. Letra C. Beleza? Agora, só para fechar essa questão. O problema do verbo haver aqui, ó, o problema em relação ao verbo haver indicando tempo decorrido, não é pensar que ele está no singular ou plural. Todo mundo vai mandar no singular mesmo. O problema é saber que é ele e não esses outros aqui, ó. Já o do verbo fazer, o problema é o plural. Porque vendo muitos anos aqui, ó, uma galera chega aqui e fala como? Fazem muitos anos, não é?
Ó, eu já dei exemplo disso nas aulas que nós tivemos aqui. Se você estava presente em aula de concordância, eu falei sobre isso. De um amigo meu, professor de matemática, e essa semana aconteceu com outro amigo meu, professor de matemática. No Instagram. O cara lançou uma semana do raciocinando matemática, um negócio assim. Daí ele postou um banner, colocando assim, ó, fazem 8 dias que começou a revisão, papapá. Venha, você está perdendo, fazem 8 dias. Na hora que eu vi, eu mandei uma mensagem para ele. Fulano, expliquei. Fulano, tira esse fazem, faz 8 dias. Quando vai fazer indica tempo decorrido, não tem sujeito, fica neutro na terceira do singular. E para não acontecer o que aconteceu com o meu outro amigo, professor de matemática, há muitos anos, eu já mandei para ele. Eu sei que isso é meio ilógico, mas é uma regra de português. Então, se você quiser, vai lá, arruma o banner. Ele, pô, Augustão, valeu, cara, não sei o quê, foi lá, tirou o banner. Na hora, porque o professor de matemática, o cara é fera na matemática. Aí, português é complicado para todo mundo. Lá atrás, quando eu falei isso para um professor de matemática, que era amigo meu, que eu falava assim, e o fulano, e o ciclano? E ele falou assim, cara, fazem tantos anos que eu não vejo esse cara, fazem uns 10 anos que eu não vejo esse cara. Eu falei para ele, não fala que é fazem. Fala, faz uns 10 anos. Por quê? Porque quando o verbo fazer indica tempo decorrido, ele não tem sujeito, ele permanece neutro na terceira do singular. Ele não sofre flexão. E ele fica, então, faz 10 anos. Beleza? Ele, não, eu não concordo. Mas é a regra, cara. Não é isso que eu não concordo. Regra é regra. O português é doido mesmo. Eu sou professor de matemática. Para mim é o seguinte, passou de um, é plural. Totalmente lógico. Só que isso não é lógica, é uma regra. E eu só tenho que aceitá-la. Por isso eu já mandei para o meu outro colega essa semana, já expliquei para ele, ó, mesmo que seja ilógico, que vá contra a matemática, deixe no singular. Para não haver resistência lá. Então, gente, o problema aqui é esse. Então, ó, também não tem plural, tá? Não tem plural, faz muitos anos. Beleza? O tempo não interessa. O tempo verbal não interessa do verbo fazer. O tempo verbal não interessa. Interessa é o seguinte, o verbo haver está indicando tempo decorrido. Quando eu falo assim, ó, presta atenção. Olha só, gente. Ó, isso aqui é terrível, cara, porque entra na sua cabeça, os caras sabem isso. Eles sabem o que você está pensando. Então faz o seguinte, ó. Amanhã fará 3 meses que cheguei aqui. Amanhã fará 3 meses. Eu pergunto, esse tempo já está concluído? Dos 3 meses? Como já, gente? Eu falei, amanhã fará. Gente, amanhã é o tempo que vem depois, tá? Sabiam? Amanhã quer dizer depois. Não é hoje, amanhã. Então já aconteceu? Já concluiu? Mas eu comecei a contar aonde? Quando? Quando eu falar amanhã fará 3 meses. Amanhã, dia 10 de setembro, fará 1 ano que eu cheguei aqui. Quando que eu cheguei aqui? 10 de setembro de 2021. Eu comecei a contar esse tempo lá do passado e venho contando até hoje. Então, mesmo que ele ainda não esteja concluído, a ideia é de tempo decorrido. Então, não interessa o tempo verbal, se é futuro, se é presente, fez 10 anos, fará 10 anos, faz 10 anos, fazia 10 anos, faria 10 anos. O tempo verbal não interessa. Interessa a ideia de indicar tempo decorrido. Isso também vale para o haver. Beleza, gente? Isso é clássico das bancas cobrarem. Põe o verbo no futuro, no presente. Fará 10 anos. Aí, para deixar errado, o cara fala como? Farão 10 anos que aconteceu. Aí o cara pensa, isso aqui é futuro, não é pretérito. Mas eu não falei, isso aqui não é pretérito, é tempo decorrido. O que quer dizer isso? Que vem sendo contado lá do passado. Pode estar concluído, mas pode vir a ser concluído ainda. Mas a ideia é de tempo decorrido. Entenderam, gente? Legal, né? Tá. Questão número 4. Olha essa, uma coisa vai puxando outra, tá? Olha essa agora. Em qual das frases o verbo está na voz ativa? Em qual das frases o verbo está na voz ativa? Voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Vozes verbais
vão observar o seguinte, ó. Qual é a relação do sujeito com um verbo que seja de ação? Então eu digo assim, eu comprei canetas. Eu comprei canetas. Quem comprou? Sujeito, eu. Eu pratiquei a ação de comprar. Então isso é voz ativa. Quando o sujeito pratica a ação. As canetas foram compradas por mim. O que foi comprado? Sujeito é as canetas agora, não sou eu. Sujeito não precisa ser pessoa, sujeito pode ser uma coisa, pode ser até uma ideia às vezes, um animal, vegetal, mineral. O que foi comprado? Essa é a pergunta. As canetas. Então as canetas foram compradas. Você está vendo a concordância do verbo? Foram compradas? Agora o sujeito está praticando ação ou sofrendo? Isso é voz passiva. Na passiva, o sujeito sofre ação. E agora eu estou lá pregando o martelo, pregando o prego lá, e de repente, ai! Eu me machuquei com o martelo. Quem machucou? Machuquei quem? A mim mesmo. Então eu pratiquei a ação e sofri a ação, sim? Isso é sujeito agente e paciente. Então essa chama voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. E na ativa, o sujeito pratica a ação. Então concentra comigo aqui, ó. O cara quer que você ache uma frase que esteja na voz ativa, tá? Em quantas frases o verbo está na ativa? Beleza. Primeira, reforma-se terno. Segunda, obedeceu aos seus severos regulamentos. São duas frases muito parecidas na estrutura. Ambas têm o verbo mais o pronome se. Beleza. Então aqui você vai observar o seguinte, presta atenção agora, que esses dois esquemas aqui são terríveis de bons. Primeiro, é o esquema da voz passiva. Olha só. Nós vamos pegar, você vai observar a transitividade do verbo. Se esse verbo for transitivo direto, aquele tipo de verbo que exige objeto direto. Ou se ele for transitivo direto e indireto, ou seja, exigem os dois objetos, direto e indireto. Então, por exemplo, comprei as canetas. Comprei o quê? As canetas é o objeto direto. Agora, dei as canetas para o Rodolfo. Dei a caneta ao Rodolfo, para o Rodolfo. Eu dei o quê? Objeto direto. Para quem? Indireto. O objeto indireto é um complemento regido de preposição. O direto não. Então, se o verbo for transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, se ele tiver, no mínimo, o objeto direto, e essa ação não for uma ação reflexiva, esse ser não está à toa aqui. Dá uma olhadinha nessa primeira frase. Reformam-se ternos. Pense na regência, na transitividade do reformar. Quem reforma, reforma alguma coisa, algo, até alguém. Verbo transitivo direto. Se eu não tivesse esse ser aqui, ó, esse termo ternos seria o objeto direto. Por exemplo, se eu disser assim, reformo ternos. Reformo ternos. Quem reforma? Eu. Reforma o quê? Ternos. Objeto direto. Seria, se não fosse o ser, se não fosse o ser. Por que o ser faz aqui? O ser vem, pega o objeto direto, plu, plu, e o transforma instantaneamente em sujeito. Só que é um sujeito chamado sujeito paciente. Esse esquema aqui, ó. É o sujeito paciente. Que quer dizer o quê? Que ele é o alvo da ação. Ele sofre a ação. Quem é esse ser, então? Esse ser vai receber o apelido de PA. PA quer dizer o quê? Partícula apassivadora. Partícula, uma palavra desse tamanho, para quem ninguém dá nada. Apassivadora, que tem o poder de transformar a frase em voz passiva. E para transformar a voz em voz passiva, o sujeito tem que ser paciente, alvo da ação. Então, em vez de sair correndo aqui e perguntar assim, quem reforma ternos? A pergunta certa aqui é, o que se reforma? Ternos. O que se reforma? Ternos. Dizer isso, reformam-se ternos, é o mesmo que dizer ternos são... Isso, gente. Isso. Ternos são reformados. Ou são reformados ternos. Só que esse esqueminha aqui, ó, é o da voz passiva, chamada voz passiva analítica. Essa aqui. E esse aqui é o esqueminha da voz passiva sintética. Sintética. Sintetiza dois verbos em um. São reformados. São reformados vira reformam.
E aí, para fechar a história, se esse termo ternos é o sujeito, ele é o sujeito, sim? Sim. Sujeito manda no verbo. Então o verbo vai lá e ó, tchum, concorda com o sujeito. Reformam-se ternos. É essa frase, desse tipo de frase, que você vê errado toda hora na rua. Esse tipo de frase. Imobiliárias chiques, famosas, prédios lindíssimos, novinhos, cheirando a tinta. O cara coloca uma faixa, banner, plotter, plotado, negócio chique. Aluga-se salas. Ninguém erra porque quer. Erra por desconhecer. E ele pensa assim, sou só eu que alugo? Por que eu vou falar alugam-se? Mas quando você fala alugam-se salas, você não está dizendo que você aluga nada. Você está dizendo que as salas são alugadas. Você não quis se mostrar na frase. Você não quis dizer quem aluga. Você só quis dizer o que é alugado. Então essas frases que a gente encontra pela rua, tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, alugam-se salas, reformam-se cadeiras, vendem-se carros e assim por diante. Essa é a voz passiva sintética. Vai só me ouvindo, gente. Quem tem problema aí que não está conseguindo acompanhar, me ouça, vai ouvir, só ouve. Porque o que você escuta hoje, amanhã você lembra. Voz passiva sintética. Tudo começou onde? No verbo. Quem reforma alguma coisa, o verbo é transitivo direto. Então, aquele termo que era o objeto, virou sujeito. Por causa de quem, gente? Por causa da partícula passivadora, por causa do ser. Do pronome ser. Calma, Lucas, calma. Agora, olha a segunda. Então, peraí, calma lá. Então, eu posso dizer que a letra a voz é o quê? Passiva. É a passiva sintética, beleza? Letra A está fora. Ele queria uma que fosse voz ativa. Segunda frase. Olha agora. Obedeceu-se aos severos regulamentos. Obedeceu-se aos severos regulamentos. Então aí, o detalhe especial, a espinha dorsal da análise sintática, é você conhecer regência. Regência verbal, por exemplo, aqui. O verbo obedecer. A frase já está pronta. Ela não está te perguntando se ela está certa. Ela já está pronta. Então pense comigo, nesse termo que vem ao lado dele, aos severos regulamentos. O que é esse A que está bem aqui, hein, gente? Isso aqui é uma preposição, já que o artigo é o os. Então, quando eu falo obedeceu-se aos severos regulamentos, o que a banca já está te entregando? Que esse verbo obedecer não é transitivo direto. Ele é transitivo indireto. Essa é a regência do obedecer, pela norma culta. Eu chego para o meu menininho, que vai fazer 4 anos agora, dia 21, ele faz 4 anos. Eu chego para ele e falo assim, Theo, obedeça o papai. Falo duro com ele, Theo, obedeça o papai. Ele olha para mim e fala, ao papai. Vocês acreditam que ele fala isso? Fala nada, ele nem me escuta. A gente fala, obedeça o papai, mas pela norma culta é ao papai. Verbo transitivo e indireto. Então, peraí. Então, nós vamos para o outro esquema. Presta atenção agora. Lá em cima. O verbo transitivo indireto. O verbo intransitivo, que é aquele verbo que não tem complemento. Ou o verbo de ligação, verbo que indica estado. Se eles não precisassem do pronome, mas o pronome vier com eles, esse pronome tem um outro papel agora. Ele não quer transformar ninguém em nada. Ele quer deixar vago o sujeito da oração. Por isso que ele recebe esse apelido aqui, ó, IIS, que quer dizer o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Índice é um referente. Índice da construção civil. Índice do semanal, índice nacional de consumo. Índice é um norte, não é? Índice da apostila é um norte, orientador. Índice de indeterminação do sujeito. Ele está dizendo o quê? Que ele está sinalizando o quê? Que nessa frase o sujeito é o quê? Indeterminado. Então agora eu posso chegar e pensar assim, obedeceu-se a quê? Aos severos regulamentos. Quem é esse cara aqui, professor? É o objeto indireto. E quando o C vem brincar na história, o C vai pegar o objeto indireto e vai transformar em quê? Em nada.
Objeto indireto não tem cacife para virar sujeito. Quem tem cacife para virar sujeito é objeto direto. Então, com objeto indireto não acontece nada. Então, agora eu chego e pergunto assim, quem obedeceu aos severos regulamentos? Você. Alguém. Eu não sei quem. Eu só sei que alguém obedeceu. Então, o sujeito nessa oração, ó, na cabeça da gente, a gente fala assim, sei lá, alguém. Aí a gente chama isso de sujeito indeterminado. Essa é uma forma de indeterminar o sujeito. É uma forma mais complexa, porque envolve o ser. A forma mais comum de deixar o sujeito indeterminado é colocando o verbo na terceira pessoa do plural, sem um núcleo expresso na oração, nem subentendido no contexto. Então, por exemplo, lá em cima, se eu tirasse aquele ser e dissesse, reformam ternos. Na cidade, no centro, reformam ternos. Quem reforma ternos? Alguém, sujeito indeterminado, verbo na terceira do plural, sem núcleo expresso. Não, você não pode dizer eles reformam, porque eu não citei. Eu só falo isso, reformam ternos. Se eu disser assim, ó, aqui o meu passador slide, está aqui. Quando eu volto, ele não está mais. Eu falo, gente, pegaram meu passador slide. Pegaram meu passador slide. Pode ter sido uma pessoa só? Mas como eu não sei, eu falo, pegaram. É sujeito indeterminado. Essa é a forma mais comum de determinar o sujeito. Tá? Se eu quisesse deixar o sujeito indeterminado aqui, sem esse ser, nessa frase, daria? Nessa segunda frase? Sim. Obedeceram aos severos regulamentos. Quem? Alguém. Mas quando o verbo é transitivo e indireto, eu também posso indeterminar o sujeito de outra forma. É colocando o ser, que vai ser o índice de determinação do sujeito. E aí, sabe o que vai acontecer? Presta atenção em concordância verbal. Aí, esse nosso verbinho aqui, ó, vai ficar neutro na terceira pessoa do singular. Obedeceu-se aos severos regulamentos. Ele não sofre flexão. Quem que sofre? É o verbo quando trabalha nesse esquema aqui, ó, da partícula passivadora. Então, pense comigo na possibilidade da FCC te cobrar errado amanhã, para você escapar da armadilha. Na letra A, como ele podia fazer para deixar errada a concordância? Na letra A, como ele podia deixar errada a concordância? Reforma-se ternos. Tem que ser reformam-se, porque esse esquema aqui, ó, o verbo vai lá e concorda com o sujeito. Na letra B, como é que ele pode fazer para deixar errado? Obedeceram-se ao severo. Aí, ao severo regulamento está no plural, a pessoa pensa que obedeceram tem que estar no plural, confunde as regras. Nessa, o objeto indireto não vira nada. Ele é só objeto indireto. Então, como que o verbo tem que ficar? Neutro na terceira do singular. Agora, só para concluir. Nessa de baixo, o sujeito é indeterminado, tá? Não adianta procurar. Ele não está aí. Eu só coloco escrito assim à frente sujeito indeterminado, mas eu não quero que você pense que esse cara da frente é o sujeito indeterminado. É só para confrontar os dois esquemas. É só para confrontar os dois esquemas. Aqui não adianta você procurar o sujeito, ele não está escrito. Mas alguém pratica a ação de obedecer. Obedeceu-se. Quem obedeceu? Alguém. Eu não sei quem, mas esse cara praticou a ação? Sim. Então é sujeito indeterminado e agente. Porque ele pratica a ação. Então esse esquema aqui, ó, esse esquema é o da voz passiva sintética. Mas esse aqui, ó, é o da voz ativa, com o sujeito indeterminado. Eu não sei quem obedeceu, mas eu sei que alguém obedeceu. Veja, no Brasil, morre-se de doenças tropicais. Quem morre? Antes disso, quem morre, morre. Nessa frase, o máximo que acontece é, por causa de quê? Por causa de quê? Pergunta mineira. De doenças tropicais. Esse termo de doenças tropicais, ele não é um objeto indireto. Não existe objeto nessa frase. Existe um termo que trabalha para o verbo indicando uma circunstância de causa, a causa da morte. Então esse cara aqui chama adjunto adverbial de causa. É como se fosse o papel de um advérbio, indicando circunstâncias. Causa, tempo, lugar, afirmação, negação, consequência, dúvida, companhia, instrumento, um monte de situações. Esse cara não é complemento de verbo. Guarde isso que eu vou te falar.
objetos podem ser diferentes em termos de estrutura. É objeto direto e indireto. O objeto direto é um complemento ao quê, gente? Não regido de preposição. E o indireto? Regido de preposição, certo? Certo. Nesse ponto eles se diferenciam, mas tem uma coisa em que eles são iguais. Objetos são sempre alvos da ação. Objetos são sempre alvos. Eles não são agentes e eles não indicam circunstâncias. Eles são alvos. E isso aqui, ó, de doenças tropicais, não é alvo de nada. É a causa da morte, certo? Então, como é que chama o verbo que indica ação e que não tem complemento? É o intransitivo. Não tem complemento. Mas ele veio acompanhado do ser. Para quê? No Brasil, morre-se de doenças tropicais. Quem morre de doenças tropicais no Brasil? Alguém. É vago, tá vendo? Esse C é quem, então, gente? É o índice de determinação do sujeito. E nesse caso, o verbo fica em que pessoa? Terceira do singular. Não só flexão. Beleza? Então, no final, qual das duas tinha voz ativa? A segunda, letra B. E a outra opção que tinha era em ambas, né? E não era em ambas. Era só na B. Não, os objetos são sempre alvos. Como que é seu nome? Juliano. Boa pergunta. É interessante que quando a gente bola a aula, quando eu formato a aula, programo... Calma. Quando eu roteirizo a aula, eu já imagino as perguntas que virão. Porque eu estou aqui. Quando eu preparo a aula, eu estou aqui. Então, por exemplo, a pergunta que o Lucas ia fazer, está respondida aqui, não está, Lucas? A outra pergunta anterior já estava lá também. E a sua pergunta está na próxima questão. Porque esse é gostoso de você estudar com o mecanismo da lógica. A ideia que eu penso que você vai pensar, você pensa. Porque você vem nessa caminhada com a gente, entendeu, gente? Agora, você imagine isso se você estiver fazendo um curso mesmo, regular. Cara, vocês vão dar um up na sua carreira. Eu sei que para amanhã está em cima, mas tudo que eu estou falando aqui vai cair para você amanhã. E você vai acertar. Tem uma pergunta bem simples, professor. O verbo está na causa ativa, mas o verbo está praticando a ação. Não, quem pratica ação é o sujeito. Se o sujeito estiver praticando ação, a voz é ativa. E se o sujeito estiver sofrendo ação? É passiva. Então, na primeira, reformam-se ternos. Quem reforma ternos? Sei lá, não tem quem reforma. Tem assim, o que se reforma? Ternos. Então, ternos é o sujeito paciente. Ele era objeto. Por causa do ser, ele virou o quê? Sujeito paciente. Ó, então guarda isso aqui. O objeto direto e o objeto indireto são alvos? Sim. E tem hora que quando o objeto direto deixa de ser objeto e passa a ser o sujeito, ele continua sendo alvo. Só que ele passa a chamar como? Sujeito paciente. Então não é que todo alvo será sujeito, ou será objeto. Às vezes, o sujeito paciente. Então dá uma olhadinha agora nisso aqui, ó. Sua questão número 5. O que eu vou fazer com você agora nessa questão número 5, eu vou fazer primeiro uma coisa que é um tipo de questão da FCC. Ó, imagina essa primeira frase aqui da questão número 5. Imagina essa primeira frase. As novelas substituíram os folhetins do passado. Tá. Se eu quiser transpor essa frase para a voz passiva, ela tem que estar na voz ativa. Para estar na voz ativa, o sujeito tem que ser agente. Tá? Sujeito agente, voz ativa, sujeito agente. Tá. Então, você vai encontrar esses caras aqui, ó. Presta atenção. Você vai encontrar essa linha de cima aqui, ó. O verbo tem que ser no mínimo transitivo direto. Tem que ter o objeto direto. Se tiver o objeto indireto junto, não interessa, tem que ter o objeto direto. Tá. E o sujeito agente. Acha os três aqui para mim. Tudo começa onde? No princípio era... Acha o verbo. Está aqui. Substituíram. Quem substituiu os folhetins? As novelas. Aqui está o sujeito. Sujeito agente. Elas praticaram a ação de substituir. Elas tomaram o lugar.
As novelas substituíram. Substituíram o quê? Os folhetins do passado. Esse termo, os folhetins do passado, é o objeto direto. Ó. Quem substitui, substitui. Nessa frase é assim, quem substitui, substitui alguma coisa. Algo, alguém. Pronto, eu achei a linha de cima, tá? Tá. Então, você vai pegar um tipo de questão da FCC. O tipo de questão de voz da FCC são 3 tipos. Uma é aquela que eu mostrei para você anteriormente, um exemplo, de falar assim, a frase que está na voz tal. E hoje em dia ela vem mesclando ainda. Fala assim, na linha tal, o verbo está na voz tal. É saber a voz. Segundo tipo de questão, é isso que eu vou fazer agora com você, antes disso aqui, da questão em si, que é transpor a voz. Então, por exemplo, a oração, as novelas substituíram os folhetins do passado, terá na voz passiva a estrutura verbal, a seguinte estrutura verbal. Daí ele te dá 5 alternativas. Vem caminhando comigo. Ele te dá 5 alternativas. Muita gente sai correndo e fica confrontando as alternativas. Vai se embananar. Você tem 80% de chance de errar e só 20% de acertar. Porque você não resolve a questão de dentro para fora. Você resolve de fora para dentro. Então você só tem que identificar os 3 termos que interessam. Já identificou? Já. Então agora você vai fazer o seguinte, presta atenção. Aquilo que era o objeto direto vai vir para frente e vai virar o sujeito paciente. Apenas por uma questão estrutural, só por uma questão estrutural, você traz para frente. E ele deixa de ser o objeto direto e passa a ser o sujeito paciente. Por quê? Quem é que pode virar sujeito paciente? O objeto direto. Aí, aquele cara que era o sujeito agente, você joga lá para o final e ele passa a chamar agente da passiva. Ele vai continuar praticando a ação, só que agora a voz é passiva, então ele vai ser o agente da passiva. Geralmente ele vem acompanhado da preposição por, ou às vezes combinado com os artigos vira pelo, pela, pelos, pelas. É a forma mais comum. Vamos ficar só com isso aqui agora. E esse verbo, que é esse verbo aqui, ó, tá vendo esse verbo aqui, ó? É esse verbo aqui, ó. Ele está no tempo verbal. Substituíram pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Ação concluída e certa. Tá. Aí você vai fazer o seguinte. Vai aparecer a figura do verbo auxiliar. Geralmente é o verbo ser. Você vai pegar o verbo auxiliar e colocar no mesmo tempo. Esquece isso aqui, isso aqui era para aparecer por último. Vai pegar o verbo auxiliar, que vai ser esse, e vai colocar no mesmo tempo e modo desse. E vai pegar o verbo, esquece isso aqui por enquanto, e vai pegar o verbo, que é esse cara aqui, ó, e colocar no particípio, terminações a, do i, do ito, etc. Então, vamos ver? Vamos fazer? Vamos fazer aqui, ó. Então, como é que está lá? As novelas substituíram os folhetins, não é isso? Isso. Vou trazer os folhetins para o início. Os folhetins do passado, verbo ser, verbo principal no particípio, pelas novelas. Agora, para manter a mesma ideia, se lá é substituíram, aqui vai ter que ser como? Foram. E como o sujeito agora é os folhetins não é mais novelas, é masculino, então a concordância lá fica como? Foram substituídos. Os folhetins do passado foram substituídos pelas novelas. O que é que foi substituído? Virou sujeito. Virou sujeito, mas continua sendo o quê? O alvo da ação. Foram substituídos, mas virou sujeito. Então, todo objeto é alvo? Sim. Mas todo alvo é objeto? Não. O sujeito paciente é um alvo. Mas ele era o objeto direto. Onde que ele era? Lá na voz passiva, na voz ativa ele é o objeto direto. É o esquema de cima. Esse esquema de cima aqui, ó, é o da voz ativa. Esse de baixo é o da voz passiva, chamada voz passiva analítica. Esse esquema aqui é o da passiva analítica. O da sintética, você já viu comigo na questão anterior. Na voz passiva sintética, a agente da passiva não atua. Então, por exemplo, se essa frase aqui fosse para passiva sintética, ficaria: substituíram-se os folhetins do passado. Substituíram-se os folhetins do passado. Tá?
Tá. Daí, naquele dia da sua prova, amanhã, se cair uma questão para você transpor a voz, você não sai correndo e vai transpor e vai achar a resposta lá embaixo. Não. Você acha os termos que interessam, que são esses 3 aqui, ó. Faça a transposição mentalmente ou escreva a margem da folha ali, a folha é sua, a prova é sua, você escreve o que você quiser. Só não vai xingar a mãe do fiscal, né? Ele pode ver. Mas você escreve o que você quiser, você não pode rasurar o quê? A sua folha de respostas. Mas a prova você pode escrever do ladinho e tal, se tiver dúvida. Pelo menos a forma verbal. E aí você desça. E você vai achar a resposta onde ela estiver. Pode estar na A, na B, na C, na D. Onde ela estiver, você vai achar a resposta, beleza? Daí, quando você achar a resposta, seguindo isso aqui, quando você achar a resposta, suma dali. Não fique comparando as alternativas. Marca a resposta e vaza. Porque senão sua mente começa a desconfiar. Será que não podia ser assim? Eita, vai dançar. É o demônio que fica assim na sua cabeça. Pensa bem, pensa bem. Mas o seu anjo da guarda fala, some daí, guri. Amém, gente? Tá. Mas a FCC vem. Aí, tá vendo como que eu falo que não dá tempo? As coisas não dão tempo em português, gente. Passa muito rápido quando a gente se diverte, né? Ó, presta atenção. Você é professor? Ele é o professor ali? Não. Quem é você? Ah, tá. Desculpa, é que eu sou míope. Eu vejo assim, eu vejo só um vulto com uma cor vermelho vivo. Pô, então você não é míope, você é daltônico. Onde estava? Ah, aí a FCC vem e de tanto bater e da questão de transpor voz, transpõe para a voz passiva, e taraná, e o pessoal vai ficando craque, vai ficando esperto com X na questão, o que ela faz? Ela vem dar uma inovada, e te dá, por exemplo, uma questão como esta. Olha o enunciado. Assinale a oração que tem condições de ser transformada em passiva. E aí, ele vai te dar 5 alternativas. Aí, o passo que você deve seguir não é esse, de simplesmente achar o esquema, pôr o esquema em prova. Não, antes de fazer isso, você vai ler frase por frase e ver a transitividade do verbo. Só vai ter uma frase em que o verbo será transitivo direto. E sendo transitivo direto, ele vai ter o quê? O objeto, e essa frase dá para transpor. O que a FCC cobra nessa questão, presta atenção agora, gente, o que a FCC cobra nessa questão não é a leitura expressa desse esquema, é o que está implícito, é uma interpretação. Se é esse cara aqui que vira o sujeito paciente e na voz passiva o sujeito tem que ser paciente, o que é voz passiva? Gente, é quando o sujeito sofre ação, certo? Certo. Pessoal, eu não fico fazendo pegadinha com vocês. Eu quero só que você venha caminhando comigo. Na voz passiva, o sujeito é o alvo. E se o sujeito é o alvo, ele chama paciente. E o que ele era na voz ativa? O objeto direto. Então, agora você conclui. Se na voz passiva o sujeito é paciente, e na voz ativa ele é o objeto direto, para você poder transpor a frase para a voz passiva, ela precisa ter o quê? Objeto direto. Então, essa questão não é para você sair correndo e tentando transpor. Essa questão é para você achar a alternativa que tem o verbo transitivo, no mínimo transitivo direto. Pode até ser transitivo direto e indireto. Pode até ter objeto indireto, mas tem que ter o direto. E nas outras alternativas, o verbo não será. E eu só te dei 2 exemplos aqui, ó. Olha a letra B agora. 5 minutos. Olha a letra B. Alguns episódios estão mexendo com as emoções do público. Alguns episódios estão mexendo com as emoções do público. Nessa frase, quem manda é o verbo mexer. Esse verbo aqui, ó, é só auxiliar, tá? O verbo estar. Mexer. Pense na regência do mexer. Nessa frase. Quem que está mexendo? Alguns episódios. Aqui está o sujeito. Agora, quem mexe, mexe com alguma coisa. Esse verbo aqui, ó, é transitivo e indireto. Estão mexendo com o quê? Com as emoções do público. Esse cara aqui, ó, é o complemento verbal regido de preposição. Como é que chama esse complemento? Objeto indireto.
E objeto indireto pode virar sujeito? Não, quem pode é objeto direto. Então, essa frase, dá para transpor? Não. E nem tente. E nem tente. Isso, e nem perca tempo. Porque se você perder tempo, você somente ainda pode achar um jeito de dizer que transpôs. Eu falava isso numa sala uma vez e falei, gente, nem tente transpor. Não dá para transpor. Aí eu falei, dei um exemplo. Sabe aquele brinquedo que a gente tem em casa? Que as crianças, os bebezinhos que tem em casa, que às vezes é cubo, às vezes é jacaré, uma costinha de jacaré, e tem as forminhas que você tem que pôr dentro das formas. Quadrado, triângulo, não tem? Tá. Se o menininho pegar a estrela e quiser colocar no quadrado, não entra. Se quiser colocar o quadrado no triângulo, não entra. Certo? Certo. Aí uma aluna falou assim, o meu filho consegue. Como? Ele pega o martelo e quebra e põe. E eu falei, exatamente isso que a gente faz com a frase. Você pega o martelo e quebra a questão. Sua cabeça inventa. Alguns episódios estão sendo mexidos. Você inventa. Não dá para transpor. Não dá para transpor. Não tem objeto direto? Não dá para transpor. Então, concluindo, essa é a resposta. Tá? E aí, guarde isso. Ó. Não é possível transpor sem objeto direto. Para transpor, tem que ter o objeto direto. Senão, não dá para transpor. Tá? Quem queria perguntar? Aí ele é pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Então, por exemplo, ele, o preso se matou na cela. Quem matou? O preso. Matou quem? A si mesmo. Então, esse ser nessa frase não é nem partícula e nem índice. Ele é um pronome reflexivo. E com o pronome reflexivo, ele indica que o sujeito é o quê? Agente e paciente. Já é uma terceira função para ele. Tá? Bom, gente, vamos ver se tem mais 2 minutinhos? 2 minutos. Então, para concluir, não vai dar tempo de ver tudo, gente. Mas fica aí o que a gente viu, está valendo, né? Ó. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o gabarito com o pessoal para passar para vocês. E de hoje para amanhã, se você conseguir pensar na questão lá, vai ter aquela resposta lá do gabarito, tá? Ó, as normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. Então é o seguinte, ó. Na letra A, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá. Vou começar de baixo para cima. Cabem aos, essa aqui é clássico da FCC, ó. Cabem aos poetas valer-se de uma linguagem mais sofisticada e viva. Uma linguagem mais sofisticada. Não, aqui está certo, né? Uma linguagem mais sofisticada e viva. Tá. Esse primeiro verbo, acha o sujeito dele. São 2 perguntas possíveis. Quem cabe ou o que cabe? O que cabe? Não. O que cabe? Valer-se de uma linguagem mais sofisticada e viva. Quando você fez a pergunta para achar o sujeito do verbo caber, você encontrou uma oração. Valer-se, tá vendo? Quando isso acontece, você chama isso de sujeito oracional. É o sujeito em forma de oração. É uma oração com função de sujeito. Lá na frente está lá o sujeito dele. Sujeito não precisa ser uma pessoa, às vezes o sujeito é uma ideia. O que cabe a eles? Valer-se, É isso que cabe. Acompanhe meu raciocínio. Nessa frase, o verbo caber é transitivo indireto só. Quer ver? Valer-se de uma linguagem cabe. Cabe a quem? Cabe a quem, gente? Aos poetas, ao objeto indireto. Só isso. Tá. E agora para concluir. Vem chegando, mestre. Agora para concluir. Quando você fizer a pergunta para o sujeito de uma oração, e o sujeito dele for uma outra oração, o verbo dessa oração, de onde saiu aquela outra, fica assim, ó, neutro, na terceira pessoa do singular. Cabe aos poetas valer-se. O que cabe a eles? Valer-se. O verbo fica na terceira do singular.
Então essa frase está errada a concordância. Agora, só para fechar. Preservam-se durante o dia, claro, as características mais comunicativas da língua. Espera aí. Quem preserva? Preserva alguma coisa, algo, alguém? Sim ou não? Então, o verbo é transitivo direto. Se eu não tivesse esse C aqui, ó, as características mais comunicativas da língua, núcleo, características, esse cara seria quem? Seria o objeto direto. Seria, se não fosse o C. Porque esse C vai ser quem, gente? A partícula passivadora, que pega o objeto direto e o transforma em quem, gente? No tal do sujeito paciente. Olha aqui, ó. E aí, para concluir, o que acontece com o verbo? Vai lá e concorda com o sujeito. Se aqui é características, o verbo aqui tem que estar como? Preservam-se. Esse é o esqueminha da voz passiva sintética. Na passiva analítica ficaria como? São preservadas. São preservadas as características. Então, das duas, essa aqui é a alternativa correta. Ó. Letra A. Tá, gente? Gente, se cair para vocês, se cair não, algumas dicas aqui que convém, cada um tem o seu método e tal, o seu jeito de resolver, mas uma sugestão geral, não comecem a prova por português. Não comecem por português. Você ainda não está pronto para começar por português a prova. Comece por algum assunto mais light e tal. Não faça português depois que fizer matemática. De jeito nenhum. Primeiro você faz português, depois você faz matemática. Por quê? Porque matemática ativa um outro campo do seu cérebro. O campo das artes, da música e tal. Já viu isso? Que os bons matemáticos são bons músicos? O senhor toca música? Toca o quê? Viu? Bom, pagodeiro todo mundo é aqui em Cuiabá mesmo. Agora, outra coisa. Quando pegar a prova de português para fazer, gente, faça numa pancada só. Não faça prestação, não. Vou fazer um pouco agora e vou deixar um pouco no final. Faça não, porque no final você vai atropelar, vai querer correr, vai chutar um monte. Outra. Leia os textos, mas não comece pelas questões de interpretação. Se tiver só questão de interpretação, pule. Dá primeiras que envolvam gramática. Depois você volta para interpretar o texto, porque as questões de gramática são baseadas também no texto. Entende? Então você vai lendo e já vai familiarizando com os assuntos que você vai ver depois nas questões de interpretação. Tá, gente? E último conselho. Quando você achar a resposta, marque e suma dali. Não fique pensando muito. Você não tem esse tempo. E pior, ainda pode se confundir. Entendeu, gente? No geral, gente, faça uma oração. Deus abençoe. E sejam felizes. Amanhã